Boa noite, good evening. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, pessoal, hoje, continuando aquele nosso ciclo que eu sempre mostro para vocês, que a gente está vendo as parts of the speech, né, as classes gramaticais. Ontem nós vimos mais uma classe, né? E hoje a gente continua, que hoje é os pronouns, os pronomes, né? Ontem a gente viu as prepositions, as preposições, que são aquelas palavrinhas. Hoje a gente vai ver os pronomes. Os pronomes, eles são muito essenciais na língua inglesa, em qualquer língua, né? O que é um pronome em si? Começando por aí. O pronome, o próprio nome dele já diz que ele é aquela palavra que substitui o nome. Então, normalmente, ele substitui um substantivo, né? Ou ele substitui ou ele acompanha o substantivo no inglês. Então, essa é a função do pronome. Então, eu posso tanto dizer, por exemplo, Marina é uma professora ou ela é uma professora. Esse ela está substituindo Marina. Então, ele é um pronome, ele está substituindo a função do nome na frase. E o pronome, ele tem vários tipos, né? E vários jeitos de usar na frase. Então, tem o pronome pessoal, assim como no português, né? E dentro do pronome pessoal, a gente divide um pouquinho mais. Tem o pronome possessivo, tem o demonstrativo, o reflexivo, o indefinido, o relativo e o interrogativo. E isso a gente vai ver com calma. Hoje nós vamos ver dois grupos: os pessoais, que são os mais simples, que a gente usa a todo momento, e os possessivos, que também não tem dificuldade nenhuma. É que dentro do pessoal existe dois tipos, e dentro do possessivo também existe dois tipos que a gente vai ver com calma hoje. Então, hoje nós veremos dois, e assim a gente vai continuar as próximas aulas vendo pronomes e mais pronomes, até a gente acabar todas as classes. Mas não é difícil, é fácil, e dá para comparar bastante com o português e vocês vão ver. Algumas coisas sim, algumas coisas não, como tudo no inglês. Então, a função do pronome é acompanhar ou substituir um nome, né? O que é um nome? É aquelas palavras, às vezes pode ser um substantivo, a maioria das vezes um substantivo, que não são verbos, que não são ações, né? São as classes gramaticais que não dão ação. Então, a gente chama de nome aquelas classes que não dão ação. Qual a necessidade de um pronome numa frase, primeiramente? Diferente do português, isso que eu quero enfatizar aqui, o inglês, ele precisa de um sujeito. Então, tudo aquilo que eu falei antes de classificação de palavras, o português e o inglês também, eles são divididos em grupos para estudar a gramática, ok? Então, uma das partes estudadas da gramática, a gente chama de morfologia. Por que eu estou falando isso mais específico? Porque morfologia é quando a gente estuda as classes das palavras, que é o que a gente está fazendo em cada aula. Então, pronome é uma classe gramatical e a gente está estudando morfologia. Além de estudar morfologia, a gente também tem a sintaxe, que é quando a gente estuda o quê? A função dentro de uma frase. Então, no português, falando no português, as classes gramaticais é morfologia, a sintaxe seria o quê? A função daquela palavra dentro da frase. Então, o sujeito, o predicado que a gente tem no português, o objeto. Então, tá vendo? Uma palavra, ela pode ser um pronome, que é o morfo dela, a morfologia, mas dentro de uma frase ela pode ser o sujeito. É a mesma coisa, pode ser um substantivo, o nome Marina é um substantivo próprio, e dentro da frase Marina faz comida. Ela é o sujeito, né? Quem está fazendo a ação. Então, tem essas duas classificações, a morfológica e a sintaxe, ok? Por que eu disse isso? Voltando. Sujeito. O sujeito de uma frase, normalmente, ele é, né, ou um substantivo, igual eu disse, Marina faz comida. Marina makes food. She makes food. She cooks food. Ela cozinha comida. She cooks food. Então, o Marina aí é o sujeito da nossa frase. Deixa eu só aceitar aqui. Beleza. A Marina é o sujeito da frase. Então, Marina é um substantivo. Mas também pode ser que ocorra que seja um pronome. Em vez de Marina, podia estar she. She cooks food. Então, she é o pronome que substitui o nome Marina, que substitui o sujeito.
Então, voltando. A necessidade de um pronome, por quê? Porque nas frases em inglês, diferente do português, a gente precisa de um sujeito sempre. No português tem o que a gente chama de sujeito oculto. Então, se eu falo, que é o segundo exemplo aqui, se eu falo está chovendo, no português está vendo que eu comecei a minha frase por onde? Pelo meu verbo. Está é o verbo, está chovendo. No inglês isso não pode acontecer. Eu preciso que o meu sujeito esteja na frase. Ele não pode ser oculto ou inexistente. Ele tem que estar na frase. Então, o que a gente faz nesse caso? Mas quem vai ser o sujeito? Está chovendo, está chovendo. Esse sujeito a gente vai usar it. Então, it is rainy. Tá vendo? A gente usou o pronome it para falar que está chovendo, porque precisa de um sujeito. Então, para tampar buraco mesmo, porque precisa ter um sujeito, a gente vai usar o it, que significa, né, isso, né? Ou ele ou ela para objeto animal. Então, a gente vai falar it is raining. Está chovendo. E aí eu coloquei outros exemplos aqui. I have a dog. Quem é o pronome? O I. Eu. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Então, aqui o nosso pronome seria o I. E o que nós temos normalmente numa frase, que é essa primeira frase aqui? É um sujeito, né, um subject, por isso que está com essa abreviação. Subject, que é sujeito, verbo e object. É assim que a gente forma uma frase simples no inglês. Pelo menos tem que ter um subject, um verb e vai ter um object naquela mesma ideia do inglês que a gente viu quando a gente estudou verbo, do português quando a gente viu quando a gente estudou verbo. Se o verbo for transitivo, ele precisa de um complemento. Se ele for intransitivo, ele não precisa, né, do objeto. Então, a maioria dos verbos, eles são transitivos, eles precisam de um complemento. Então, vai precisar de um objeto. E o que acontece? Esse objeto e esse sujeito e esse objeto também podem ser pronomes. Como eu falei aqui, I have a dog, o I é o pronome eu. Então, eu tenho um cachorro. Ele está fazendo a função de sujeito, mas na morfologia, nas classes gramaticais, ele é um pronome. I have a dog. Aqui, como eu disse, tem que ter um sujeito. Então, se eu falo is raining, tá errado. Então, o it vai tampar o meu buraco, vai fazer função de sujeito. It is raining. Está chovendo. Agora eu tenho um sujeito claro aqui. She's beautiful. A mesma coisa. Eu posso ou usar o nome da pessoa que eu estou me referindo ou substituir por ela. Se, né, com quem eu estou falando já sabe do que eu estou falando, então eu posso usar she's beautiful. Então, ela está fazendo a função de sujeito, né, na frase, mas na classe gramatical ela é um pronome e ela está aqui na frase fazendo função de sujeito. They are from Brazil. Eles são do Brasil, né? Eles vieram do Brasil. Então, eles são do Brasil. They é o plural do it, lembra? Então, é o plural do it, é o plural do she, é o plural do he, e são pronomes, né? Os pronomes subject pronoun. São pronomes que fazem função de sujeito. E aqui na outra frase, olha, a gente tem dois pronomes. I like it. I like it. Eu gosto disso. Então, provavelmente alguém já me falou uma coisa lá atrás para eu saber o que é o it. Primeiro, o meu sujeito é I, é um pronome, eu. O gosto é o verbo like. E eu não posso falar I like. Eu preciso completar. Por quê? Porque like é um verbo transitivo que precisa de um complemento, né? I like it. E aí eu ponho it de novo, dependendo do que eu falei antes. Então, se eu estava falando de pizza, alguém perguntou, do you like pizza? Eu posso responder yes, I like pizza. Ou eu posso substituir o pizza por it. I like it. I like it. Então, esse it, ele está fazendo função de objeto na frase, né? Ele está completando a ideia do like. Então, eu gosto, I like it. Se eu falo só I like, tá gramaticalmente errado. Eu preciso de um objeto. Eu tenho outras maneiras de falar. I do. Aí sim, mas outra coisa, né? É uma abreviação, um jeito mais informal de dizer no inglês. Mas I like precisa do complemento. Ou eu falo I like pizza, que é a frase completa, ou eu troco o pizza pelo pronome I like it. Eu gosto disso. O I love you, por exemplo. Aqui também eu tenho dois tipos de pronome. O I, que é o pronome sujeito, né? I love, que é o verbo you.
Porque se eu falo que eu amo, eu preciso completar. Eu amo alguma coisa. Então, I love you. Eu amo você. Então, o you, ele também é um pronome e ele é um pronome objeto. Por quê? Porque está aqui depois do meu verbo. Ele está completando a ideia do you. E a mesma coisa acontece no contrário, né? Se eu falo que ela me ama, she está fazendo a função de sujeito. Loves é o meu verbo, tá com S, lembra? Porque no presente simples a gente coloca S no verbo para conjugar para she, he, it. Então, she loves me. Ela me ama, ela ama a mim. Então, aqui também está fazendo função de objeto. Esse me, ele é um objeto. E ele também significa eu. Tá vendo? No sentido? Se ele é sujeito, é I. Se ele é objeto, ele é me. E é aí que eu quero chegar com vocês. A gente tem, dos pronomes pessoais, dois tipos de pronome. O sujeito, que é subject pronoun, e o objeto, que é object pronoun. Como que a gente lembra disso? A comparação com o português, não dá para comparar o seria o nosso object pronoun, seria o pronome oblíquo. Do mesmo jeito que eu tenho eu também tenho mim. E aí depende da frase. Como que a gente vê essas frases no inglês? Desse jeito, que eu tinha mostrado para vocês. Se está fazendo a função de sujeito, ou seja, está antes do verbo, está fazendo a ação da frase, é o sujeito da frase, aí a gente usa esses que a gente já está acostumado. Para eu aprender todos os outros pronomes, eu preciso ter o subject pronoun como base. Ele é o principal, ele é o sujeito da frase e é a partir deles que a gente vai lembrar os demais, né, as outras classificações. Então, a gente já tinha visto, quando a primeira aula que a gente viu, a gente precisou deles para ver o verbo to be, porque a partir deles a gente lembra como a gente conjuga os outros verbos. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele e ela para objeto e animal, we, nós, you, vem de novo porque também é plural, vocês, e they, eles e elas, é o plural do he, é o plural do she e é o plural do it. Então, they, eles e elas para he, she, it. Isso é o básico do básico. A gente precisa saber para entender conjugação de verbo, para poder lembrar os outros pronomes, para tudo. A gente precisa saber os pronomes. Os pronomes, o subject pronoun. E aí, em base desse subject pronoun, a gente tem os object pronoun. Por quê? Quando esse pronome vem no final da minha frase, quando ele vem depois do meu verbo, quando ele vem completando a ideia do meu verbo, aí ele precisa virar um object pronoun. Eu acho que com o I e o me, nós estamos mais acostumados. Mas com os outros pronomes, a gente acaba esquecendo, porque não é tão comum, né? Às vezes não vem tanto em tantas frases comuns que a gente escuta por aí. Mas é o que a gente tem que fazer. Por que com o you é mais fácil de lembrar? Porque ele não muda. Então eu falo, você me ama. You love me. Tá vendo? You é quem faz a ação. É esse aqui. Subject pronoun. Love é o meu verbo. E eu amo o quê? Eu, né? Você me ama. You love me. Então, se eu quero falar você me ama, você ama a mim, eu não posso usar o I, né? Eu não posso falar you love I. É um erro muito comum. Ele veio para depois do verbo, ele está completando a ideia do verbo. Então, ele é um objeto, ele é um object pronoun. You love me. Você ama a mim. You love me. Você me ama. Então, vai ser object pronoun. E de uma maneira simples, como que eu vou lembrar disso? Lembra que a gente tem o subject e a gente tem o object. Essa lista de object, ela vem depois do verbo, porque ela completa a ideia do verbo. Então, antes do verbo é o sujeito, depois do verbo é o objeto. Então, antes do verbo é a lista que a gente está acostumada, né? E depois do verbo é os object pronoun. E aí, como eu disse para vocês, eu falo eu te amo, que é uma frase muito comum, a gente escuta em todo lugar. I love you. Esse you continuou you porque ele é you no subject e ele é you no object. Se fossem todos assim, facilitaria a nossa vida, né? Se fossem todos iguais, mas não são e a gente precisa lembrar. Então,
I love you, o you ficou igual porque ele no subject e ele no object, ele é igual. E aí nós temos o he. Então vamos continuar com a ideia do I love, porque é uma frase que todo mundo conhece. E imaginando, né, o I que vem primeiro é o meu sujeito. E se eu quero falar que eu amo ele, né, que no inglês, no português não é correto, mas vamos ver dessa maneira, né? O certo seria eu o amo, mas ok, vamos falar do jeito da língua falada para a gente compreender. Então, no inglês, eu amo, eu o amo, a gente precisa falar I love him. Por quê? Não é I love he, porque he é sujeito. Para ele virar objeto e poder vir depois do meu verbo, ele precisa ser him. I love him. Então, antes do verbo, ele é he. Depois do verbo, ele é him. I love him. E nós temos o she, que acontece a mesma coisa. Se eu quero falar eu a amo, eu amo ela, da maneira falada do português, I love her. Não posso falar I love she. I love she, errado. Eu preciso falar I love her. Tá completando a ideia do verbo love. Então, precisa estar depois do verbo, então é her. Antes do verbo é she, quem faz a ação. Which, a mesma ideia do you. Ele mantém. Então, se eu quero falar, igual a gente falou da pizza no exemplo, né? I love it. Eu amo pizza, estou me referindo à pizza. Então, é it, que substitui o pizza. I love it. I love it. Ok? Ou se alguém chega e fala uma ideia para você, você pode só resumir e falar I love it. Eu amei a sua ideia, né? Tudo isso que você falou, eu amei. I love it. I love it. Então, o it também se mantém antes e depois do verbo. O we, ele vira us. Então, tanto we, tanto us, significa nós. Só que um é para antes do verbo porque ele é sujeito, e o outro é para depois do verbo porque ele é objeto. Então, se eu quero falar ela nos ama, né? Ela ama a gente. Então, she loves us. Não posso falar she loves we. She loves us, porque o we é para antes do verbo, é um subject, e o us é o object. O you de vocês segue a mesma lógica do singular, you singular e o plural, e o they vira them. O they, que é eles e elas, ele vira them depois do verbo. Então, eu amo eles, eu os amo, eu amo eles. I love them. Por quê? Porque eu não posso falar I love they. Se a gente pensar só na tradução, eu sei que they é eles. Então, se eu quero falar eu amo eles, I love they. Não. Se tá depois do verbo, precisa ser object pronoun. Vira them. Então, concluindo, subject vem antes e object vem depois do verbo. Então, o object, ele completa a ideia, é para suprir o transitivo do verbo, de precisar de um complemento, de alguma coisa. Então, se não é um nome, se não é um substantivo, se não é uma palavra, precisa ser um pronome, né? Precisa ser algo que está ali para ser o objeto dessa frase. Continuando, vamos ver aqui uns exercícios mais simples, né, para a gente completar. Aqui, se eu estou falando, eu estou ligando para ela. I'm calling. Como eu falo ela em inglês? Her. Muito bem. O ela, eu tenho as duas opções. Ou é she ou é her. Mas o meu verbo calling está aqui. Então, eu estou ligando para ela. I'm calling her. Então, a opção seria her. Aqui, a mesma frase, eu quero completar com ela. Só que agora eu quero falar que ela está me ligando. Qual eu uso? She. Very good. She. Porque o she vai ser o sujeito. É ela quem está fazendo a ação agora. E vem antes do meu verbo. Então, she's calling me. Agora, o exemplo que eu estava falando para vocês. My mother loves. Está faltando um S aqui. Tem que ter um S aqui, ok, pessoal? My mother loves nós. A gente. Como fica? Oi. Mother loves us. Muito bem. My mother loves
us. A minha mãe, ela ama nós, nos ama, né? Ama a gente. Então, o we vira us porque tá depois do love. E o contrário, nós amamos a nossa mãe. Agora a gente faz a ação de amar. Então, agora vai ser we. Thank you. Agora aqui o exemplo da pizza que estávamos falando. Eu como pizza todos os dias. I eat pizza every day. I eat pizza every day. Porque eu amo isso. Eu amo isso. Eu quero falar da pizza. Então, se eu estou me referindo à pizza, qual é o pronome que eu tenho que usar aqui? It. Very good. I love it. Então, se eu estou me referindo à pizza, o correto seria colocar o it aqui, porque eu preciso desse complemento. O último. The teacher is here. A professora está aqui. Anana is a good teacher. Então, quem que eu posso usar aqui? Eu estou me referindo a teacher. Eu falei, a professora está aqui, ela ou ele é um bom professor ou uma boa professora. Quem eu uso nesse espaço? Quem eu posso utilizar? She. She. Se for mulher, eu uso she. Né? Ou se for homem, eu uso he. Muito bem, isso mesmo. Então, the teacher is here, she is a good teacher, or he is a good teacher. Por quê? Aqui ele está fazendo a função de sujeito, eu botei ponto final, eu comecei outra frase, e ela é o sujeito da minha frase. Mas eu estou me referindo a uma palavra que já foi citada, que é teacher. Então, substituindo teacher, pode ser she ou pode ser he, porque nessa minha frase tem função de sujeito. Ok, esses são os pronomes pessoais. Essa é a lista de pronomes pessoais. Objeto, né, depois do verbo, e sujeito antes do verbo. Sujeito, objeto, antes do verbo, depois do verbo. Agora, entrando em outro âmbito, nós também temos os pronomes possessivos. Dentro dos possessivos, tem o que a gente chama de possessivo e tem o que a gente chama de adjetivo possessivo. Então, pronome possessivo e adjetivo possessivo. Quando a gente fala de adjetivo possessivo, é o que a gente usa mais. Por quê? Que ele chama adjetivo possessivo, adjective pronoun. Porque lembra da regra do adjetivo? A regra do adjetivo do inglês é ele vem antes daquilo que eu estou me referindo, ok? Então, se vem antes daquilo que eu estou falando, a regra aqui vai ser a mesma. Essas palavrinhas que são pronomes de possessão, o que é possessão? Meu, dele, seu, possessão. Então, essas palavrinhas vão vir antes daquilo que eu estou falando, vai vir antes do meu substantivo, ou, né, se tiver, às vezes tem um adjetivo junto, vai vir antes daquilo que eu estou me referindo. Então, a gente tem aqui o my, que é meu, minha, ou se tiver no plural, meus, minhas. No inglês, ele não muda no português, então, claramente, nós temos 4 palavras para uma do inglês. Então, bem mais sucinto, né? Bem mais fácil. Então, se eu falo minha camiseta, my t-shirt, né? Não falo o contrário, eu venho antes igual a regra do adjetivo. My t-shirt, a minha camiseta. Your significa seu ou sua, ou no plural, seus ou suas, né? Ou teu ou tua, teus, tuas. E tudo isso significa que pertence a você. Então, se you é your teacher, your mom, your shirt. Então, sua, dependendo, né? Não varia. No inglês é só your, não importa se é feminino, se é masculino ou se é plural. Your. E vai vir antes daquilo que a gente está se referindo. Sempre preciso saber do que eu estou falando, ok? Para esses, eu preciso saber do que eu estou falando. Então, vai vir na frase my o quê? Precisa ter do que eu estou falando. My mom, a minha mãe. My mom. Precisa estar explícito do que eu estou falando. Ele vem antes daquilo que eu estou falando. E aí, o his. O his significa dele. Então, sempre vai vir do que eu estou falando. His shirt, his mom,
his classroom, his book. Tudo, o book dele, o livro dele, a mãe dele. Então, sempre vai vir antes his e do que eu tô falando, né? E agora, o her, a mesma ideia. O her é o dela. Aí que começa um pouco a confusão, porque é a mesma palavra daqui, ok? Mas esse aqui, lembrando, ele significa ela, ela. E esse significa dela. Coincidentemente, é a mesma palavra, ok? Mas vamos ver o his, né? Que é o do he. Quando eu falo ele, o ele depois do verbo, que é o object, é him. Mas se eu quero falar o possessivo dele, his, ok? O it vira its. Its shorts. Eu tô falando da camiseta do doguinho, tá vestindo uma roupa o dogzinho ali, o cachorrinho, o dog. Então eu falo its shirt. Tô falando que pertence ao cachorro. Então, o it eu uso it. É o possessivo, o adjetivo possessivo, vem antes. Precisa dizer, né, do que eu estou falando depois. Então, sempre vai vir do que eu estou me referindo. Our classroom, por exemplo, a nossa sala, our classroom. O nosso grupo, our group. Então, our significa nosso ou nossa, o nossos ou nossas. Our. Their. O their significa deles ou delas. Então, pertence a eles. O book deles. Their books. Their books. As cadeiras delas. Their chairs. Their chairs. Então, sempre vai vir antes, né? Eles são usados para indicar que alguém possui algo. Possessivo, né? Adjetivo possessivo. Então, aqui vem alguns exemplos. That is my pen. Eu não posso falar that's my. Eu preciso deixar explícito o que eu estou falando. Então, that is my pen. Aquela é a minha caneta. Your car is beautiful. Your, o quê? Car. Your car is beautiful. O seu carro é bonito. Então, ele sempre vai vir antes daquilo que eu estou falando, assim como os adjetivos. His dog is cute. O cachorro dele é fofo. His dog is cute. Então, his, dele, dog. O que eu estou me referindo. Her dress is perfect. O vestido dela é perfeito. Her dress. Her dress. My dog has its bed. My dog has its bed. O meu cachorro tem a cama dele. Então, it's está falando do cachorro, que pertence ao cachorro. Por isso que é it's. Então, its bed. A cama dele. Our street is quiet. A nossa rua é quieta. Então, our street. Nossa. E their school is big. A escola deles é grande. Their school. Então, primeiro vem o meu adjective pronoun, o meu adjetivo, meu pronome adjetivo, e depois vem aquilo que eu estou me referindo. E aí, nós temos o que a gente chama de possessivo. Então, aquele é adjetivo, pronome adjetivo, e esse é pronome possessivo. O possessivo, a mesma ideia, é para falar que pertence a gente. Qual é a diferença? A função dele. A função dele é substituir para evitar a repetição. Então, sempre a gente já vai saber do que você está falando. Então, se alguém pergunta de quem que é esse celular aqui, você pode levantar a mão e falar it is mine. Por quê? Lembra que a gente viu o my? O my precisa do que eu estou falando depois. Então, ou eu falo it is my phone, ou eu falo it is mine. Isso é meu. It is mine. Então, esses possessivos, normalmente, eles vão vir assim do jeito que eu falei, no final da frase. Vamos ver a tradução deles. A mesma coisa. Meu, minha, meus, minhas, mine. E yours, com S. Isso aí não significa plural. Lembra? A gente até falou disso quando a gente estava falando de singular e plural. O yours, ele é um pronome possessivo. Então, quando eu substituo daquilo que eu estou falando, it is yours. It is yours. Então, se você fala, esse é o seu cabelo,
tem um fio de cabelo aqui. Esse é seu cabelo? Is this your hair? No, it is yours. Não é meu, é seu. It's not mine. Não é meu. It is yours. É seu. Então, se eu não falo depois do que eu estou me referindo, eu preciso usar o mine, o yours. O his não muda, ele continua o mesmo porque já termina com S. O hers também não. O hers coloca um S. E o its também não muda porque ele já termina com S. Então, o hers, o her vira hers, o it vira its, o our vira ours e o their vira theirs. Vamos ver na frase a diferença. Então, eu posso falar that car, aquele carro, that car is my car, é meu carro. Aquele carro é meu carro, mas tá vendo? Para eu não precisar repetir carro de novo, eu posso falar that car is mine. Aquele carro é meu, ou eu falo aquele carro é meu carro. Mas para eu não ficar nessa repetição, eu posso só falar that car is mine. Por isso que normalmente esses possessivos vão vir no final da frase. Eles vão estar se referindo a algo que já foi citado nessa frase. Então, mine. E aí eu não preciso repetir o car. Se eu repetir o car, tá errado, né? That car is mine car. Não existe, porque o mine está substituindo o my car, ok? Eles somente se refere a algo que já veio anteriormente, para você saber do que você está falando. Então, ou alguém te fez uma pergunta e você já sabe do que você está falando, ou na sua própria frase já está te dizendo do que você está se referindo. Então, aqui, this bed is mine. Essa cama é minha. Para eu não falar this bed is my bed, eu posso falar this bed is mine. É minha. That phone is yours. Aquele telefone é seu. Então, ou eu falo that phone is your phone, ou eu falo aquele phone é seu. That phone is yours. O yours está substituindo your phone. This jacket is his. Yes, o his não muda porque já termina com S. Então, this jacket is his or this is his jacket. Tá na mesma. This shoe is hers. Esse sapato é dela. This shoe is hers. Então, para eu não repetir o shoe de novo, falei hers, que substitui a ideia toda. Vem no final da frase, bota um S nesse pronome para ele virar o possessivo geral, que substitui tudo. Então, this toy is it. Esse brinquedo é dele e dela quando eu estou me referindo a um objeto ou a um animal. Então, provavelmente aqui do cachorro, por exemplo, do gato. Esse toy é dele, o gato, não é uma pessoa, porque senão seria hers or his. This cake is ours. Esse bolo é nosso. Ours. Para eu não repetir cake de novo, ours. And that house is theirs. Aquela casa, né, é deles. Aquela casa é deles. Theirs. Para eu não repetir house de novo, eu coloquei o S no meu pronome e aí virou geral. Aí eu posso usar sem ter que repetir a palavra de novo. Então, qual a diferença de um para o outro? O adjective, ele tem esse nome, possessive adjective, porque ele precisa vir antes daquilo que eu estou me referindo. Igual a função do adjetivo, sempre vem antes. E o possessive pronoun, ele é o possessivo geral que substitui aquilo que já foi citado na frase. E normalmente vem no final da frase, ok? Além do my, que muda e vira mine, o resto é só eu colocar um S no meu pronome. Alright? Olha o subject que eu falei da importância dele. Como que a gente lembra? Como que a gente decora? A partir do subject, né? Esses são a base de tudo. A gente precisa saber eles. Preciso saber eu, você, ele. Preciso saber esse subject para eu poder lembrar dos outros pronouns, ok? Então, nós vimos os pessoais que têm o subject e o object. E agora nós vimos os possessivos, os possessivos, que têm o adjective e tem o possessive, ok? Adjective e possessive. Vamos para questions, ok? Aqui tem um textinho, né? E pede para você ler e responder. Choose the alternative to have the text completed correctly. Aqui quer que você escolha para que esteja completamente correto.
E aí, nós temos... Gente, todos os cachorros da rua buivando nesse momento. Nós temos as opções para completar essa frase. Vamos lá, essas frases, né, do texto. Vamos direto ao que importa, né, ao começo da frase. A gente tem aqui, they never open... Ok, o texto está dizendo de gift giving, de dar presentes. Então, vamos pegar uma ideia geral do texto. All over the world, people give gifts. Ao redor do mundo todo, as pessoas dão presentes. But they give different things in different ways. Mas eles dão, né, coisas diferentes em jeitos diferentes. E aí ele começa. In Japan, no Japão, people often give gifts. As pessoas dão presentes frequentemente. But they never, mas eles nunca abrem em frente of the giver. Na frente de quem deu. Eles sempre dão presentes, mas eles nunca abrem na frente de quem deu. O que ele quer saber aqui? Eu vou me referir a quê aqui? Eles nunca abrem os gifts. Está referindo aos presentes. Então, qual é o pronome correto para eu colocar? Lembrando que aqui eu tenho a minha frase, ó. Eles, que é o sujeito they, nunca, que é um advérbio de frequência, que a gente viu também, never. Open é o meu verbo. Eu preciso substituir aqui o pronomes para eu não repetir o gift. Então, qual seria? Ele está depois do verbo. É o then. Then. Por quê? Presente não seria it, teacher. Seria se tivesse no singular. Plural de it também é they. Mas como está depois do verbo, é um objeto para completar a ideia do que eu abro. Eu abro alguma coisa. Então, eu abro os gifts. Ou eu colocaria gifts de novo, mas para o meu texto não ficar repetitivo, they never open then. Isso já coloca a gente entre o B e o D, né? Continuando. E aí, então, no Japão, eles nunca abrem o presente em frente da pessoa. In the United States and Canada, nos Estados Unidos e no Canadá, o homem sempre dá presentes para girlfriends. Gives flowers, não presents, flowers. A man often gives a girlfriend dele. Olha, aqui é possessivo e tá falando, tá me dizendo o que é dele. É a girlfriend. Então, como eu falo a girlfriend dele? A namorada dele. His girlfriend. Então, já anulamos a B, his girlfriend, mas vamos checar o resto. Então, no Canadá e nos Estados Unidos, sempre dão flowers no Valentine's Day, que é o dia dos namorados. He sometimes gives her chocolate too. Às vezes, chocolate também. Na Coreia, older people, as pessoas mais velhas, give new money to children. Eles dão dinheiro novinho para as crianças. No New Year's Day, né? No ano novo, no dia do ano novo. They give it to them for good luck. Eles dão porque dá boa sorte. Não tem nenhum espaço aqui, mas tudo bem. In Peru, no Peru, o homem dá flores para, de novo, a mesma situação. Para a girlfriend dele, a gente tem a girlfriend, então seria his novamente, his girlfriend. E o último, mas, he doesn't give, eles não dão, he doesn't give yellow flowers. He doesn't give a quem? Agora quer saber? Eles não dão a elas. Ele, o homem, não dá a ela. Né? Não está no plural, está no singular, desculpa. He doesn't give to her. Yes, he doesn't give her yellow flowers. Por quê? Não é sujeito, então não é she. É objeto, tá depois do meu verbo, então é her. Mais uma. Opção aqui, né? Seria a opção D. Read the sentence and mark the correct option to fill in the blanks respectively. Aqui a gente também tem um textinho, e é para a gente ler e completar da mesma forma que a gente fez do outro. Sarah is a friend.
Tanana lives next to my house. We love riding our bikes. Tanana bike is red. Tanana is green. We love spend time together. Então, a Sarah, ela é minha amiga, possessivo. She's my friend. My friend. E aí fala que ela mora next to my house. Ela mora perto da minha casa. Então, Sim. aqui eu preciso substituir o Sarah. Vou usar o she. Muito bem. Então, my and she. Já sei que é o A, mas continuamos. E aí fala, nós amamos riding our bikes. Aqui não tá para completar, mas fala nossas bicicletas. E aí ele vai especificar. Ele fala que a bicicleta dele, my bike is red, porque é ele quem está dizendo. Então a gente usa o my bike is red. E aí ele quer falar da bike dela. E aí ele usa o hers. Hers is green. Por que que tá hers? Eu falei para vocês que normalmente vem no final da frase, mas acontece de vir no começo. Como ele não tá falando her bike is green, ele só fala hers. Ele substitui a ideia toda. Então, em vez de her, tem que ser hers. Hers is green. A dela é verde. Hers. Agora, se tivesse bike novamente, aí seria her bike. Mas como não tem bike de novo, hers. Ok, uma última para a gente finalizar aqui. Essa fala só uma frase. I gave Tanana a book for his birthday. Qual a opção correta, people? Qual seria? Vamos anular. D? Opção D, his. Vamos lá. Vá. Seria um adjetivo. Vamos olhar a frase de novo. I gave a book for his birthday. I gave Tanana a book for his birthday. Eu dei para alguém. Ah, sim. Porque eu já tenho, tá vendo? O give, o gave é o passado do give, ok? É o passado do dar. Então, eu dei alguma coisa a alguém. A coisa eu já tenho, que é o book. Eu dei um livro para ele, né, no aniversário dele. Então, aqui já tá me falando que era aniversário dele. Então, eu preciso usar o ele. E qual ele eu uso aqui? O rim? O him. Muito bem. Não pode ser he. Porque quem fez a ação não foi ele. Foi I, já tá aqui o nosso sujeito. Ele deu um livro a ele. I gave him. Eu dei para ele. Seria no nosso português, né? Falado. I gave him a book for his birthday. O his que me dá a dica de que está se referindo a ele, né? Por aniversário dele, his birthday. Esse aqui é um possessivo, um adjetivo possessivo. Aqui o I é um pronome também, mas ele é o sujeito. E eu preciso completar. Por quê? Você dá alguma coisa a alguém. Do mesmo jeito que a gente faz no português. Você dá alguma coisa a alguém, é um verbo transitivo. Então, a coisa eu já tenho, e é o book. Então, tá faltando a quem. Então, ele é um objeto, né? E vira him, porque é um objeto e vem depois do meu verbo. Então, a opção correta seria C. Essa é bem pegadinha mesmo, porque você fica pensando, ele está falando de possessivo, ele está falando do adjetivo possessivo, ou ele só está falando mesmo do pessoal, né? Ele. Então, a resposta correta seria C. Ok. É isso por hoje. Boa noite para vocês. Temos perguntas? Alguma pergunta? Não, de boa. Tudo bem. Boa noite. Bom final de semana. Eu vejo vocês na próxima sexta. Bye, bye. Mas... Good night.